a 20. Quero falar com os irmãos a respeito do Espírito Santo, algo muito necessário não só aos jovens, mas a toda a igreja presente no atual século. Uma palavra muito necessária para o nosso tempo. Então, na carta a Éfeso, capítulo 5, verso 15 a 20, quem encontrou o texto diz amém. Quem não encontrou, fala, espera eu. Amém. Carta de Éfeso, antes de Filipenses, após Gálatas, uma carta bem pequena, mas que ensina muito a igreja do Senhor. Passamos a leitura, diz assim a versão do texto que eu tenho em mãos. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Queridos irmãos, essa carta escrita à igreja de Paulo, ela vai falar a respeito de um propósito. Paulo escreve à igreja de Éfeso com o propósito de que seus leitores, de que os seus fiéis sejam cheios, ou sejam abastecidos, ou cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele traz esse tema, porque ele bem sabe que a igreja não prospera, a igreja não cresce, a igreja não rompe, se não estiver alicerçada em Cristo, sendo ela a igreja que cresce na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai. E quando nós chegamos no capítulo 5, ele fala sobre o viver na luz, e ele orienta os fiéis da igreja de Éfeso, de como esses fiéis deveriam se portar, a forma de viverem a luz, ou de viverem na luz, como se portar para serem fiéis, que revelassem quem eles são, de forma comportamental, apresentando Cristo como o agente de mudança de suas vidas. Então Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso com esse propósito. E com base nesse texto que nós lemos, entendendo o propósito da escrita de Paulo, eu quero falar com os irmãos a respeito de um tema, que é enchei-vos do Espírito. E esse tema ele é necessário porque vivemos em um período em que muito se fala sobre ser cheio do Espírito, muito se fala sobre batismo com o Espírito Santo, mas muito pouco se entende o real motivo de ser cheio, muito pouco se entende o verdadeiro propósito em ser cheio, muito pouco se entende ou se vive de forma comportamental o verdadeiro ser cheio do Espírito. Confundimos de forma muito natural o ser cheio do Espírito da Bíblia com os movimentos, as euforias que nós presenciamos nos cultos, como isso sendo uma manifestação de se estar cheio do Espírito.
entenda, meu querido irmão, que aquele momento de euforia, de prazer, aonde pulamos, gritamos, falamos em línguas, dançamos na presença de Deus, não é errado, muito pelo contrário. De forma eufórica e cheios do Espírito, estamos manifestando a Deus a nossa expressão de adoração corporal. Mas entenda que quando falamos de forma bíblica, de ser cheio do Espírito, falamos de um padrão comportamental, não de expressão corporal, mas falamos de algo que nos reveste, nos enche, nos prepara para a obra do Senhor. Não é algo que nos enche para momentos, mas é algo que nos enche para uma vida contínua com Deus. Não é algo que nos enche para momentos de alegria e de prazer no Espírito, mas é algo que nos enche para uma vida longínqua na presença de Deus, pregando, evangelizando, ganhando almas, levando o Evangelho a criaturas, a pessoas que ainda não conhecem a presença de Deus. Então Paulo, escrevendo, ele orienta dessa forma, e ao orientar ele diz: portanto, sejam cuidadosos. E aqui Paulo está falando de cuidadoso exatamente no sentido de ser alguém que anda com cautela na presença de Deus, de ser realmente alguém que é cauteloso na sua vivência diária para Deus, porque é necessário que o crente seja cauteloso. E aqui cautela não está no sentido de vigilância, mas está no sentido de expressão corporal ou vivência corporal. Ou seja, um crente que é cauteloso, ele age de forma que as suas ações jamais farão com que pessoas olhem para ele e se escandalizem do Evangelho. Jamais agirá de forma que pessoas olhem para ele e não deseje ser cristão ou não deseje ser servo de Deus. E por que eu falo isso? Porque esse momento em que vivemos, ou na atualidade em que estamos, temos um vil comportamental nos jovens, que muitos olham, em alguns jovens, claro, não vou generalizar, mas muitos olham e não desejam ser evangélicos, não desejam ter neles a salvação do Pai. Por quê? Porque são jovens que de forma comportamental não se baseiam na palavra para andarem de forma cautelosa. São jovens que mais se parecem com pessoas do mundo do que refletem Cristo ao mundo. São jovens que a sua fala, a sua roupa, a sua forma de falar, a sua forma de andar, expressam muito mais o mundanismo nele do que meramente ele possa expressar Cristo na sua forma comportamental. Não é cauteloso, não é alguém que se baseia na palavra para expressar Cristo ao mundo. Então precisamos entender dessa forma. A igreja, o jovem, ele é o futuro da igreja. O jovem é aquele que levará a igreja à posteridade. E dessa forma precisa ser cheio do Espírito. Porque, como eu disse anteriormente, a expressão ser cheio não é de momento, mas é para uma vida longínqua na presença do Senhor. E o que temos hoje, o que vemos hoje, uma geração de jovens que tem para si como exemplo comportamental MCs, cantores mundanos, cantores sertanejos, que eu poderia muito bem citar o nome, mas não vou fazer isso, porque aqui o centro da palavra não são eles, mas Cristo. Então precisamos entender que quando eu tenho para mim uma referência que não é uma referência cristã, que não é Cristo, que não é a palavra, eu começo a trazer para dentro da igreja viés comportamentais que não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo que estamos falando, que é dentro do capítulo 5, no seu primeiro versículo, ele vai dizer: portanto, como filhos amados, imitem-no em tudo que fizerem. Imitem-no aqui é Cristo. Então, quando eu olho para dentro da palavra e entendo quem eu
preciso primeiro também entender a quem imitar. Porque o cristão, ele não pode ter para si referências mundanas. Ele não pode ter para si pessoas que não professam a mesma fé, como pessoas que o influenciam na forma de vestir, de falar e de se comportar. O que deve influenciar o cristão ou o jovem na forma de falar, de se vestir, é exatamente outros cristãos. E a gente tem grandes exemplos de cristãos que podem influenciar a juventude dessa forma. Mas o que nós vemos? Jovens que não se preocupam em ser cheios do Espírito Santo. Jovens que não se preocupam em buscar o Espírito Santo. São muito mais preocupados no seu cotidiano, na sua vidinha corriqueira de dia a dia, na roupinha que eu vou vestir hoje, no look de amanhã, na make perfeita, no tênis que mais combina com a minha camiseta, e etc, e etc e tal. Mas não são jovens que se preocupam com a leitura da palavra. Não são jovens que se preocupam em orar ao Senhor e buscar nele o batismo com o Espírito Santo. Não são jovens que buscam no Senhor serem cheios do Espírito para serem futuros e futuras pregadoras, para serem futuros e futuras cantoras, para serem futuros e futuras ganhadores de almas. Então Paulo, ele vem com essa advertência: portanto, sejam cautelosos. Cautelosos no sentido de que a minha vida, ela precisa expressar Cristo, e eu preciso me preocupar em ter em mim o Espírito que é de Cristo, para eu ser o instrumento de Cristo na terra, pregando e evangelizando, levando adiante aquilo que Cristo começou. Paulo então, ele prossegue o texto e ele diz que não devemos viver como insensatos, ou pessoas sem sabedoria, pessoas que não pensam para agir, pessoas que não se importam com o ambiente em que ela está inserida. Entenda, jovem, que você está inserido num ambiente chamado igreja, que é a noiva de Cristo, a qual todo o seu comportamento reflete diretamente na noiva. Irmão, por que você está trazendo essa palavra? Porque eu espero imensamente que dessa igreja do Santo Antônio saiam jovens que são referências para a juventude dessa regional, dessa cidade, desse estado, desse Brasil, desse país, desse mundo. Jovens que são realmente compromissados com a palavra, com o evangelho, com Cristo que morreu na cruz para salvar, que são realmente compromissados com o sacrifício de cruz e dão valor a isso, a ponto de também morrerem por isso. Jovens que buscam o Espírito não para viverem momentos de alegria e euforia, mas buscam o Espírito para que, se necessário morrer por amor a Cristo, morra, mas morra tendo certeza da salvação. Então, não devemos viver como insensatos, como pessoas que não pensam, que não calculam a sua forma de ação. Este texto, ele expressa uma espécie de caminhada que deve ser cuidadosa e baseada na sabedoria. Quando Paulo escreve, ele escreve como se realmente ele falasse de uma caminhada cristã, de uma caminhada de fé, aonde essa caminhada ela precisa ser baseada com muita cautela, com muito cuidado na sabedoria. E entenda, querido jovem, querido irmão, que dessa forma ele vem dizendo que não devemos caminhar como insensatos, mas como sábios. E por que ele fala não insensatos e sim como sábios? Porque insensatos aqui está na mesma expressão de chamar de nécia aquelas viúvas da parábola. Louco, alguém que não valoriza,
alguém que não aproveita a oportunidade que tem. E a oportunidade é Cristo crucificado, ressuscitado, dando a oportunidade de salvação, sendo o agente perdoador diário de todas as minhas iniquidades, de todas as minhas mazelas, e mesmo assim eu me arrependo hoje do que pratiquei, mas não me arrependo a ponto de abandonar a prática. Amanhã eu repito a mesma prática. Isso é ser insensato, isso é ser nécio. É alguém que não aproveita a oportunidade de arrependimento, não aproveita a oportunidade de salvação, e todos os dias age de forma louca, como se isso não valesse nada, como se isso não importasse. Só que pelo contrário, algo que mais tem valor na vida do ser humano, principalmente depois de já alcançado pela salvação de Cristo, é a própria salvação de Cristo. Não há nada que tenha mais valor para o homem do que a salvação dada na cruz. Não há nada que possamos valorizar mais do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí eu não entendo o porquê que ainda temos tantos jovens que já aceitaram a Jesus, que já se converteram ao Evangelho, que já se batizaram nas águas, que são participantes do corpo e do sangue de Cristo, e mesmo assim ainda vive uma vida dissoluta, ainda vive uma vida de qualquer maneira, aonde qualquer oportunidade de uma ficada ele vai, aonde qualquer oportunidade de um belo amasso ele está lá, aonde qualquer oportunidade de participar de uma baladinha ele está lá, aonde qualquer convite para fazer algo errado ele está falando sim. Não entendo. E muitos desses jovens, ou da maioria dos crentes, julgam Judas por ter traído Jesus, mas traem Jesus após terem sido salvos por Ele, por uma ficada, por um amasso, por um algo errado. Não valorizam a presença do Espírito Santo, valorizam muito mais os seus prazeres, as suas concupiscências, os seus desejos carnais falam mais alto do que os desejos espirituais. Então, olhando à luz da palavra, precisamos entender que precisamos agir como sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. E a expressão aqui é realmente aproveitar as oportunidades de salvação nos dias maus, porque os dias maus aqui relatados são os poucos dias que ainda restam para a volta de Cristo. O tempo da decisão é curto, o tempo para tomar a sábia e correta decisão é pequeno. É isso que Paulo expressa no texto. Então, olhando para o texto, precisamos entender que as oportunidades que temos de abandonar aquilo que nos faz mal, que nos afasta de Cristo, aquilo que nos faz perder a salvação, é muito mais uma atitude sábia, porque os dias são maus, os dias são pequenos. E Cristo, Ele realmente voltará para buscar uma igreja, para buscar uma juventude que realmente é compromissada com Ele, que realmente sabe falar não para o pecado, que sabe realmente falar não para as concupiscências da carne. E aí o texto continua, e Paulo continua dando as suas orientações. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. E aqui eu quero expressar o texto na vontade de Deus como bem rápida e sucinta. A maior vontade de Deus é te levar para o céu. A maior vontade de Deus é te fazer instrumento na mão dele. A maior vontade de Deus é te fazer ganhador de almas. Mas como Ele fará
se há pessoas que priorizam outras coisas a ser cheio do Espírito. Porque a expressão aqui, sejam cheios do Espírito, é realmente uma expressão empregada no pretérito perfeito do presente, ou seja, todos os dias receber uma carga, um abastecimento do Espírito. E para isso é necessário todos os dias eu dobrar o meu joelho e falar com Deus e pedir a Ele esse abastecimento do Espírito. É necessário todos os dias me debruçar na palavra e aprender com ela o que é necessário para ser cheio do Espírito. Mas muitos ouvem essa palavra e não entendem, ou não querem entender, ou não dão moral para ela, porque acham muito dura. Porque talvez queriam ouvir uma palavra de Deus te ama, Deus te aceita do seu jeito, porque isso e aquilo. Não aceita. Ou você muda e se enquadra no padrão de Deus, ou Deus te deixará no dia que Ele buscar a igreja. Ou você muda e se enquadra no padrão da palavra, para ser santo todos os dias e ser cheio do Espírito, e cada dia mais limpo. E quem é limpo que se limpe mais, diz a palavra. E sendo limpo, Ele voltará e te levará. Mas sujo do jeito que está, não sobe. E quem nos capacita a nos limpar é o Espírito. Por isso devemos ser cheios do Espírito. Por isso devemos nos encher do Espírito. Por isso devemos buscar todos os dias ser cheio do Espírito. Por isso devemos ansiar ser cheio do Espírito mais do que o fôlego que respiramos. Então ele diz: entenda a vontade de Deus. E se você entender essa vontade primária de Deus, que é te levar para o céu, você aprenderá a realmente se preocupar em ser cheio do Espírito. Porque é sendo cheio do Espírito que nós somos todos os dias esquadrinhados por Ele para nos amoldar à vontade de Deus. Então, se você inculcar isso na sua mente, guardar isso na sua mente, será muito mais do que eficiente, será muito mais do que valoroso. Então Paulo continua escrevendo: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. E aqui Paulo usa essa expressão não como falando à igreja de Éfeso que eles se embriagam, não falando à igreja de Éfeso que eles são beberrões, mas ele usa isso como exemplo. Tanto é que no texto ele diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. E aí, por que Paulo usa isso como exemplo? Porque da mesma forma que alguém vazio do Espírito está no descontrole do Espírito. Dá para entender? O Espírito Santo é aquele que controla o servo de Deus. E todo aquele que busca ser cheio do Espírito dá liberdade ao Espírito para o controlar. É isso que Paulo está expressando, que todo aquele que busca ser cheio do Espírito dá liberdade ao Espírito para que o Espírito o controle, o conduza e o faça andar segundo a diretriz de Deus. Então quem está vazio do Espírito está no descontrole dele, está fora do controle do Espírito. Agora vocês entendem por que quando falamos de ser cheio do Espírito, há uma diferença entre o nosso entendimento e o que a Bíblia expressa. Então Paulo ele diz dessa forma: sejam cheios do Espírito, andem no controle do Espírito. Por quê? Porque andando no controle do Espírito, eu estarei preparado para ir morar com o Pai. Porque andando no Espírito e estando cheio do Espírito, eu estou no controle do Espírito
Porque se Deus quer fazer de mim instrumento, é através do Espírito. Se Ele quer fazer de mim ganhador de almas, é através do Espírito. Se Ele quer fazer de mim pregador, é através do Espírito. Se quer fazer de mim cantor, é através do Espírito. Se quer fazer de mim um evangelista, é através do Espírito. Se quer fazer de mim ganhador de almas e de multidões, missionário em nações, é através do Espírito. Não há nada que façamos para Ele se não for cheio do Espírito. Não há nada que a igreja prospecte fazer se não for cheia do Espírito. A igreja não marcha em direção às portas do inferno se não for cheia do Espírito. A igreja não sobrevive, a igreja não anda se não for cheia do Espírito. A igreja não subsiste se não for cheia do Espírito, pois o Espírito é o sangue que pulsa nas veias da igreja. O Espírito é o coração que bate no corpo da igreja. O Espírito é o que mantém a igreja de pé. É o Espírito de Deus que nos mantém vívidos na obra. Ser cheio do Espírito não é para ser o melhor pregador, não é para ser o melhor cantor, não é para ser aquele que mais domina a palavra, não. Ser cheio do Espírito é para ser capacitado a continuar na caminhada cristã para ir morar no céu. É para ser revestido e continuar de pé para entrar nas mansões celestiais. Ser cheio do Espírito é o mesmo que receber seiva da oliveira verdadeira. É para isso que devemos ser cheios do Espírito. Como igreja, devemos ansiar isso em nossas vidas. Ah, quem dera se a igreja desejasse ser cheia do Espírito, tanto quanto deseja ir morar no céu. Seria tão mais fácil. E picar-me um tanto raço, me acatamantarai, te queimenar. E palai me mantorre, te queimenai, te que. Seria tão mais fácil a igreja ir morar com Deus se ela ansiasse ser cheia do Espírito que é dele. Se nos nossos corações, no nosso sentimento, pulsasse um desejo tão forte como de fôlego de vida pelo Espírito. E para eu encerrar, eu quero dar a vocês a estratégia que Paulo deu à igreja de Éfeso. Ele disse ao povo: sejam cheios do Espírito. E aí logo abaixo ele dá a receita do que fazer para ser cheio do Espírito. E a receita vem: em vez disso, sejam cheios do Espírito. E aí ele diz: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. A receita está dizendo: cantando salmos, lendo a Bíblia, cantando salmos. Os salmos são canções escritas em adoração ao Deus eterno, lendo a Bíblia. E aí ele vai, e é lendo a Bíblia, porque aí depois ele diz, ó, hinos e cânticos espirituais entre si. Ou seja, se reúnam e façam um culto e cantem hinos espirituais, porque isso atrai o Espírito. E aí ele continua: louvando o Senhor de coração com música. E aí eu já disse aqui 1 milhão de vezes e vou repetir: a Bíblia fala coração, é uma palavra para a gente entender que ela está falando de sentimento. E aí então Paulo está dizendo: louvando ao Senhor com todo o teu sentimento, com música. E aí ele encerra dizendo: por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
reunimos para buscar o Espírito, e ansiamos o Espírito, e cantamos os salmos e hinos espirituais entre nós, e o Espírito vem e nos enche, nos capacitando como capacitou a igreja primitiva, a ponto de que irmãos nossos morreram em arenas por amor ao Evangelho, tendo certeza de sua salvação. Ele vai dizer, porque aqui a perseguição ainda existia, ele vai dizer: por tudo deem graças ao Pai em nome de Jesus. Deem graças em tudo, não importa se está fácil, se está difícil, se tem perseguição, não importa se depois que você tomou o compromisso de ser cheio do Espírito tudo piorou, as portas se fecharam, não importa se depois que você fez um propósito com Deus de ser um crente melhor esse ano, de ser mais cheio do Espírito esse ano, se você fez um propósito de esse ano ser batizado no Espírito, se esse ano você fez um propósito de receber dons espirituais, se você fez um propósito desse ano ser mais ativo lá no Evangelho, na obra, se esse ano você fez um propósito com Deus, não importa se está mais difícil, se ficou fácil, importa que tem que dar graça, tem que agradecer e glorificar, porque no meio de tudo ainda tem o Espírito dele que habita em nós. Fique de pé que eu quero orar com os irmãos. Deixa Deus usar você nesse violão aí. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Toca o que tem na alma. Toca o que está lá na alma, lá no... Pode aumentar o volume e tocar o que está lá na alma. Eu estou sentindo uma presença extraordinária aqui. Eu estou sentindo uma presença maravilhosa aqui nessa igreja. Pelo amor de Deus, mais alguém está sentindo? Se manifesta. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade na casa. A igreja é tua, a casa é tua, o povo é teu. Passeia na casa, Espírito Santo. Enche quem quer ser cheio, renova quem quer renovo, batiza quem quer batismo. Senhor, acende fogo nessa igreja, renova teu povo. Pai, acende fogo no altar. Senhor, acende o fogo no meio da tua casa. Senhor, acende fogo na tua igreja. Senhor, se eu sou servo teu, papai, se eu sou profeta teu na terra, Pai, vem com a tua presença. Pai, se eu sou servo teu, se eu sou profeta teu, Pai, manifesta a tua presença na casa. Senhor, desde o vaso mais velho até o mais novo, enche, 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 enche. Pai, quem não dá, Senhor, tem alguém aqui que está dizendo: eu não sou digno, mas eu quero. Eu não sou digno, mas eu quero. Eu estou todo errado, mas eu quero. Pai, enche, 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 porque já foi vaso um dia. Enche, enche, enche. Espírito Santo, toma o controle. Toma o controle, toma o controle. Abraça, 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 abraça. Há uma presença, uma presença, há uma presença. Ergue a tua mão na glória, abraça, sinta, sinta, sinta. Depois da cruz, o Espírito Santo também ganhou liberdade de agir. E ele age em quem quer, ele age em quem busca, ele age em quem dá lugar. Cheio, 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 cheio. Aonde tem vaso seja cheio, aonde tem vaso seja cheio, aonde tem vaso seja cheio, 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 cheio. Cheio, cheio,
Senhor, é para transportar. Papai, é para transportar. Senhor, acende fogo no pé. Senhor, coloca fogo no pé de pessoas aqui, para marchar no meio da casa. Maravilhoso Deus, Espírito Santo de Deus tem a primazia. Aqui é a tua casa, papai querido. Te agradecemos, ó Pai. Que teu Espírito possa tomar primazia, tomar liberdade em cada coração, meu Pai. Ó Senhor, impacta cada coração. O desejo de aproximar da tua graça, o desejo da intimidade com Deus, ó Pai querido. Xaragai benebe ainda, irmão. Deus maravilhoso, magnífico e poderoso. Maravilhoso Deus, santo, santo é o teu nome. Amados, podem assentar, continuando na graça.